Sejam bem-vindos ao Melhor Lance Podcast, o podcast sobre o mercado imobiliário especialmente criado para os leilões. E hoje nós temos um convidado espetacular, é o Eriston. Ele foi meu aluno na turma 5, é um cara que tem muito background do mercado imobiliário, e ele está aqui não só para falar de leilões, mas para contar o porquê ele decidiu migrar ou, eventualmente, até acelerar um pouco mais nos leilões em detrimento das outras oportunidades. Seja muito bem-vindo, meu cara. Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui com você presencialmente. Finalmente a gente conseguiu se encontrar. Muito bom, estou muito feliz. É uma honra poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Eu acho que quando a gente compartilha, a gente evolui, cresce e aí as coisas vão para um novo lugar. Maravilha. Vamos tocar? Bora. Só traz o microfone um pouquinho mais para perto e vamos lá. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes que o seu pai começou no mercado imobiliário lá atrás. Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que isso chegou até você hoje. Vamos lá. Então, o meu pai já trabalha com construção de imóveis já faz 40 anos, né? E eu tô no mercado já desde pequenininho, né? Desde sempre estive muito envolvido diretamente, né? Acompanhando com tijolo, obra, aquelas coisas todas. E aí com 13 anos realmente eu comecei a participar ativamente, né? Comecei a trabalhar como office boy com meu pai ali, fazendo as coisas. E aí as coisas elas começaram, eu comecei a entender sobre como funcionava essas coisas dos imóveis, entender, ele já trabalhava com construção, fazia construções grandes, né? Começou muito pequeno, começou como pedreiro, então aí depois quando ele evoluiu, chegou num novo patamar que ele começou realmente a fazer obras grandes, eu comecei a acompanhar, né, acompanhava de verdade, inclusive carregava caminhões, caminhonetes e assim a gente acabava, quando eu passei na universidade, para você ter ideia, eu nem fiquei sabendo, eu soube por um amigo que tocou no meu celular, porque ele me ligou e eu estava trabalhando na obra, estava descarregando uma caminhonete, cara. Foi assim que aconteceu quando eu soube que passei na universidade. Então, raiz, né? É isso. Raiz. Não tem essa história de berço de ouro, nasceu em berço esplêndido, não. A gente trabalhou desde sempre, né, desde muito pequeno, e eu acho que graças a isso que eu tenho tanta experiência de mercado, tô tanto tempo envolvido, e é por isso que eu acho que tem uma cabeça aí que tem um monte de informações aí pra gente poder dividir. Sabe uma coisa que eu gosto muito, e aí você comentou esse ponto da graduação? Quando eu era mais novo, a minha mãe, a gente sempre pintou os nossos próprios imóveis, a gente fez as nossas próprias reformas várias vezes. Aham. Que é um pouco loucurada, vamos comentar. Cara, desde pequeno eu sempre pintei com ela. Vai reformar? Vamos pintar tudo. Eu e ela pintávamos. E aí eu valorizo muito isso quando você participa ativamente, porque uma coisa é essa galera que chega assim, não, vou pagar 10 mil aqui pra ele pintar tudo. Uhum. O cara não tem noção do esforço, às vezes não sabe nem precificar se tá caro, se tá barato. Como é que é um bom serviço, como ele é prestado, em quanto tempo ele é prestado. Isso é muito importante. Então, Sem essa dúvida, raiz que você teve aí te trouxe um valor agregado nos seus próprios negócios que, cara, é incalculável, né? Sim, é por isso que eu lembro muito bem que você contou essa história e isso me tocou muito, inclusive, na época. E eu acho é muito legal, porque o que acontece? Hoje, o que acontece? Quando eu vou ver um imóvel, só de eu entrar, eu sei quantos dias a pessoa vai gastar para fazer. Se eu tiver que fazer uma reforma ou tiver que dar um talento num apartamento, eu sei quanto tempo vai demorar para produção. Então, independente do tipo de orçamento, eu já sei se o preço está dentro ou está fora. E o que acontece? Tanto é que a gente sabe que assim, tem imóveis que às vezes eu recebo o orçamento que o orçamento fica abaixo. E eu já sei que ele não vai conseguir produzir e finalizar. E eu não tem problema. Eu fecho o imóvel e daí depois eu bonifico se ele conseguir concluir. E se ele não concluir, eu pago o período para ele conseguir terminar, porque eu sei que faz sentido. A gente começa a valorizar, porque você sabe quanto aquilo lhe custa. Né? Então não é aquela coisa que você chega lá, a pessoa te pediu 2 mil para fazer uma pintura e demorou um mês porque teve vários problemas. A pessoa não vai viver com 2 mil. Ela precisa ser remunerada pelo valor correto. Uhum. Então a gente sabe qual é esse valor. Então eu já tenho uma expectativa. Só de olhar eu já sei quanto eu vou gastar naquele imóvel e fica mais fácil de conseguir saber se aquele preço vai fechar na nossa conta. Você tem uma boa noção, então, do que seria um valor justo, agregado Sim. àquele serviço. Exatamente. Cara, isso para viabilidade financeira é magnífico.
magnífico, né? Completamente. Então, é isso que faz toda a diferença que eu vejo que hoje, é assim, como o conhecimento que eu tenho já de tanto tempo, né, inclusive vendendo imóveis, a forma como eu calculo, ela acaba sendo muito diferente, né? O que acontece? Hoje mesmo, a gente estava participando de um leilão e a gente fez uma análise e nós vimos que o imóvel ele ia sair por um valor X. E a minha base ficou menor. Então, o que acontece? A minha conta, eu faço análise de quanto custa para produzir aquele imóvel, quanto custa a fração do terreno, quanto custa todos os valores, e se a conta fecha para nós. Só que tem gente que faz a avaliação somente pelo valor de venda do imóvel dele de mercado. E isso, porque as pessoas elas não têm como ter esse conhecimento como eu tenho, de repente, e aí, às vezes, é onde você dá um tiro na água, porque você vai fazer uma avaliação, faz acompanhamento, Viva Real, Imóvel Web, Zap e tal, só que de repente o teu produto encalha, porque você tem que ter uma visão um pouco diferente, que não dá para ser só a sensibilidade do que você está entendendo ali, do que você está fazendo da sua análise. Mas me explica um pouquinho então, quando você vai avaliar um imóvel para fazer uma arrematação, você não faz uma análise comparativa. Não. Você faz uma análise mais profunda, que é quanto custaria para eu edificar esse imóvel nesse lugar, é isso? Quanto custaria a produção deste imóvel, quanto custa a fração do terreno, se eu fosse pagar todos os impostos, se eu fosse pagar como se eu fosse produzir aquele bem. Então, a fração dele, uma unidade, ela me custaria quanto? Ela vai me custar 120 mil reais. Então, o que acontece? Qualquer coisa que fique abaixo de 120 mil, o preço está certo. Porque o que acontece? Eu não vou conseguir construir aquele bem por aquele valor. Claro, aí a gente junta com tudo isso com qual é o preço desse imóvel no mercado. Porque o que acontece? Se for numa região que está sofrendo, ele vai estar passando por outro tipo de situação, ele não vai revender. Mesmo que ele esteja abaixo do seu valor de produção. Só que ele já elimina uma série de fatores que a gente diz que eles são riscos, né? Ou então, eu peguei semana passada, eu estava fazendo uma avaliação do imóvel, estava com 67% de desconto. Falei, nossa, que maravilha, né? Peguei e fui fazer uma avaliação rápida. O imóvel estava avaliado com 1.300.000 e ele estava, o primeiro lance estava por 400 e pouco. Falei, sim, mas ele já está no preço do mercado. Ele não vale 1.300.000. E aí, como é que você resolve isso se você não sabe qual é o valor? Está super avaliado, você pega, faz uma análise meio superficial ali, alguma coisa, ele já estava no preço encaixado. Ele não tinha todo aquele desconto que eles estavam dando. Entendi. Você se pautou nisso, não só comparativamente, por conta desse seu background. Mas como é que você desenvolveu essa linha de raciocínio? É por conta do histórico, do quanto você trabalhou no negócio, da família, enfim? Me explica um pouco mais. Tá, então, é assim, ó, Vitor. Por exemplo, se você, desculpa te interromper, mas se você fosse explicar pra alguém assim, ó, eu faço isso, eu olho aquilo, de uma forma sintética, sim. Como é que você faz? Olha só, vamos lá. Então vamos pensar que hoje, tá, se você fosse fazer um orçamento para construir sei lá, 10 unidades familiares de médio padrão, tá? Então você pegou, fez um projetinho, ou pegou algum projeto do amigo seu, seja lá o que for, para você pegar e fazer um comparativo. O que acontece? Então você vai pegar e vai mandar isso de repente para 4, 5 empresas e você vai ter um orçamento de quanto vai sair se você quisesse construir. Fala, me diz uma coisa, quanto você vai me cobrar para me entregar o prédio pronto, com todas as chaves na mão? Como se fosse uma empreitada global, assim. Exatamente. Tá, então tá, beleza. Essa pessoa ela vai te dizer que esse imóvel ele vai custar, hoje, eu não acredito que consiga produzir por menos de R$ 2.300 o metro, tá? Contando todos os impostos, taxas e tal, não sei o que lá. Então o que acontece? Qualquer coisa que fique abaixo de R$ 2.300, ele já tá com o valor abaixo. Ele tá bom. Ele é um imóvel que não tem como você... Primeiro que o valor de mercado já destoa do valor de produção, né? Exatamente. Então, você tá com desconto muito maior ainda do que o imaginava. Exatamente. Nós compramos um imóvel há pouco tempo atrás, de 48 metros quadrados, eu paguei 48 mil. Isso não existe. Exatamente. Não existe. Então, o que acontece? Eu não consigo fazer esse imóvel. Então, vamos pensar que eu conseguisse, no preço de produção desse bem, um imóvel mais baixa renda, eu consigo produzir esse imóvel com todos os custos operacionais, impostos, taxas, comissões, eu vou construir ele por R$ 1.800. Tá, se eu comprei ele por 1.000, como vai dar errado? Não tem como. Não tem como. Né? Porque primeiro que o de mercado já destoou. Cara... Não faz sentido, né? Não tem como você contra-argumentar essa lógica. Não, exato. E aí, tanto é que você vê que é engraçado, eu tenho
comigo um costume, assim, eu tenho mais de um negócio, né? E eu aprendi que assim, eu escuto muito das pessoas, é o seguinte: se eu tivesse dinheiro eu faria. Se eu tivesse dinheiro eu faria. Sim, a grande questão, a grande pergunta é: como que você consegue fazer sem ter dinheiro? E os meus negócios começam todos sem dinheiro. Não, agora você vai ter que explicar. Como Sim. assim? Olha só, o que acontece? Você pode comprar, às vezes, eu até vejo, às vezes você faz uma postagem lá, qual que é o valor mínimo para que você consiga adquirir um bem, para você comprar no primeiro imóvel? Depende. De repente você não precisa ter nada. Você precisa ter alguém que tenha o dinheiro. Você pode ter, você vê, eu comprei apartamento com 14 mil de entrada. E assumindo a parcela. Aí o que acontece? Eu comprei esse imóvel por 14 mil, com mais 30, era um judicial, eu participei dele e tinha mais R$1.500 de parcela durante 30 meses. Se nós tivéssemos um papel aqui, rápido para nós fazer a conta, então eu gastei 14 mil e eu tenho 30 parcelas em 1.500. Sim, vou gastar mais um pouco, mais umas taxas e tal, não sei o que lá. Dá quase 60, vai, vamos arredondar pra Sim, passar. só que o que acontece? Em 30 meses, esse imóvel ele fica alugado para mim e já pagou 30 mil, certo? Então, era 60, 30, eu paguei 30 mil. E esse imóvel vale 140 mil. Quanto que eu gastei de dinheiro? Nossa, não gastou nada. Exatamente. Você gastou para ter o imóvel como patrimônio 25% do valor total? Não, 25% não, que foi a entrada. Você gastou uns 35% do valor total, 40% exatamente. no máximo. E aí, às vezes a gente fala assim, né? Poxa, mas ainda assim, cara, 30 mil é muito dinheiro. Mas olha, eu vou te dizer que hoje é muito difícil você ver alguém que de repente está com essa visão de começar no mercado de leilões e não ter recurso nenhum. Então pode ter um carro. Eu digo, o que acontece? Você tem um carro de 30 conto hoje, cara, é o seguinte, se ele está quitado, você não precisa ficar a pé. Venda o carro, compra um outro financiado. Você já tem 30 mil. A taxa tá pequena, muito mais barato. Você já fez o primeiro negócio de repente, ou dois até. Tem várias outras formas de você conseguir fazer dinheiro se alavancando. Você pode pegar dinheiro de pessoas emprestadas, você faz um negócio, pega o dinheiro emprestado, pedala esse dinheiro, devolve o dinheiro. Devolve com margem pra pessoa. Exatamente, ajusta a margem. Eu lembro que numa das lives a gente conversou e as pessoas me perguntaram qual que era a receita para que eu conseguisse, como eu consigo pegar dinheiro de outras pessoas. Todo mundo tem uma avó, uma tia, um amigo, um irmão que tem um dinheiro que está numa aplicação ridícula. Tá lá rendendo 0,8%. 1%, tá rendendo 8% ao ano, 10% ao ano, 12%, nossa, mais que isso não tá fazendo. Se você pegar e fizer isso, então pega, conversa com as pessoas, tudo funciona através de relacionamento das pessoas que você tem próximas. Então você pega esse recurso, remunera eles, remunera de verdade. Então o que acontece? Vai ter o risco, tá? Não sei o que lá, calcula o risco, faz análise de mercado, entra de cabeça, devolve o dinheiro correto. O que vai acontecer? Depois você tem o dinheiro de volta. Começa a pedalar. E você ainda paga 20% pra ela, ela vai sair com um sorriso de orelha a orelha. Exatamente. Dobrou a rentabilidade dela num espaço muito menor de tempo. Exatamente. E você coloca o dinheiro no bolso para você começar a operação de novo. Exatamente. Você começa pequeno, sem ter muito recurso. O que você colocou? O seu corpo, a sua mente, você foi lá, se dedicou, gastou as suas horas. Não tem problema. É assim que começa, sem recurso. E aí, depois disso, você vai evoluindo, e aí dá para ter inúmeros caminhos que pode seguir. Capital intelectual é uma das formas mais inteligentes de ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Sem a menor dúvida. Sabe que eu vim muito, quando eu recebi o convite para vir aqui, eu fiquei pensando, falei, cara, sobre o que seria legal conversar. Essa é uma das coisas legais de conversar, legal. Tem uma outra coisa, às vezes, você talvez tenha visto isso, assim, né? Eu lembro que eu passei muito por isso, sabe? Uma das empresas que a gente começou, que é a empresa que é a minha principal, eu comecei com essa empresa, ela tinha muita dificuldade. Não tinha crédito no mercado, tá, não sei o que lá. E uma das coisas que a gente aprende é o seguinte, você não deve fazer nada com o banco. Os caras querem ficar milionário. Eu digo exatamente o contrário. Você tem que ser o melhor amigo do banco. Tem que ter relacionamento com o banco. Porque o que acontece? Se você tem bom relacionamento com o banco, você tem crédito. Se você tem um bom relacionamento, você tem crédito barato. E aí, com isso tudo, o que você começa a fazer? Trabalhar com dinheiro que não é seu. E não tem melhor negócio do que você trabalhar com dinheiro que não é seu. Cara, sem dúvida, porque se você tiver, por exemplo, um financiamento e você vai investir em um imóvel que vai te dar uma rentabilidade superior à taxa de juros que o banco está cobrando, que não é uma taxa alta, vamos, sei lá, custo efetivo total de 12% ao ano, vamos lá. Sim. Se você tiver um retorno em um ano de 35%, você pagou sorrindo 12%. Exatamente. Então não é difícil.
O que tem que fazer? Tem que estudar. Tem que estudar. Eu lembro que, assim, ó, tudo isso aconteceu na minha vida em 2017, quando eu estava num momento introspectivo ali. Falei, cara, o que eu faço? O que eu ganho? O que eu gasto? Tá, não sei o que lá. E aí eu comecei a estudar mesmo. E aí hoje o que existe, a grande vantagem, que com a internet, cara, tem muita coisa que você consegue, inclusive, de forma gratuita. E aí, com isso, as oportunidades elas começam a surgir, porque você começa a ver. Então, hoje tá difícil, tem tanta informação que chega até a ser difícil, porque tá sobrando informação. Você não consegue mais entender o que é real. Mas, cara, pega, estuda, traz isso para a tua realidade e começa a ver. O mercado imobiliário é um dos melhores mercados que tem, mais baixo risco. Hoje mesmo, estou num evento no Conecta Imob, um dos grandes dizeres. A rentabilidade que nós tivemos, quem aplicou em imóveis, teve a melhor renda, melhor que CDB, melhor que fundo e tal, porque não tem taxa melhor. E o bem é seu. Sabe o que acontece? Não tem coisa melhor, tanto para mim, eu faço vendas para outras pessoas, que é o seguinte, você passa pela rua e aponta, esse imóvel é meu. Isso é legal. Isso é muito melhor, porque o que acontece? Se você tem uma aplicação num fundo imobiliário, ele não é teu, ele não te pertence. Cara, e agora, vamos trazer um pouco desse background. Não sei se você viu, mas aquele fundo que todo mundo adorava na época da pandemia, chamada Hectare. Uhum. Prejuízo, a galera tá com 60%, 70% de prejuízo acumulado. Porque eles olhavam para aquele discurso de não compra imóvel, invista em fundo, porque ele investe em imóveis. Sim. E aí você tem um retorno maior. Retorno maior onde? Olha, Vitor, é assim, ó, eu sempre tive muito pé atrás e eu continuo seguindo com essa mesma onda. É assim, ó, nunca invista em negócios aonde você não administra eles, aonde tem uma administração profissional. Sabe por quê? O que acontece? O Vitor é gestor de um fundo financeiro, ele ganha 25 mil, 30 mil por ano. O que acontece? Se der uma dor de barriga no mercado, o que acontece? Você pega, atualiza o seu LinkedIn e vida que segue. E o fundo deu problema, também vida que segue. Paciência. Exatamente. Né? E aí você não tem você tem a responsabilidade, mas ela não é uma responsabilidade aquela de da veia. Na veia. Exatamente, é sua. Exatamente. O cara não, no final do dia ele não tá cuidando do patrimônio dele. Não, então exatamente. É fácil cuidar do patrimônio alheio. Exatamente. Né? É bom, né? É muito bom. Fazer festa com o chapéu dos outros sempre é muito legal, né? Você comprou, fez uma análise, deu errado, ou então o mundo mudou. Acontece. Você vê nos Estados Unidos, o mercado de malls, nossa, faça investimentos, tá? Não sei o que lá. Hoje ninguém mais quer, cara. Hoje ninguém quer alugar esses espaços. Hoje eles estão alugando para grandes centros distribuidores porque não tem mais o que fazer com aquilo ali. Aí você tinha um fundo imobiliário disso ali, e aí você faz o quê? Sente e chora, né? Exatamente. Só que se você pega mas eu não consigo fazer isso com pouco recurso. É muito difícil não conseguir. Se você pega, entende minimamente do mercado imobiliário, se você com muito pouco dinheiro, você consegue comprar um imóvel à borda da sua cidade, região metropolitana. Eu tenho um caso muito legal para contar. Eu tenho uma pessoa, há um tempo atrás, ela me perguntou, eu falei, cara, como é que eu consigo fazer para ganhar dinheiro? Eu falei, como assim? Me explica um pouco mais. Pois é, porque eu ganho um pouco de dinheiro, eu recebo uma comissão, tá, não sei o que lá. Eu falei, olha, o que acontece? A minha receita de bolo, ela pode não servir para você. O que eu posso dizer é que você tem que se abrir, porque as oportunidades elas podem acontecer de repente muito mais próximos do que você imagina. E aí a gente foi evoluindo essa conversa, ela foi andando, e aí essa pessoa me lembrou, falou, cara, vou te contar uma história. E ele contou a história. O pai dele também é pedreiro, tá? E ele trabalhou no interior do Paraná. E aí quando ele terminou o serviço, então ele trabalhava fora da cidade, acumula horas e tal, não sei o que lá, ele comprou uma moto. Ele comprou uma moto e veio com essa moto para a cidade, pra região metropolitana de Curitiba. Um belo dia ele estava lavando a moto na frente da rua, lavandinho sua moto, tal, não sei o que lá. E aí o que aconteceu? Passou um vizinho e falou, cara, você não quer trocar sua moto num terreno? Como assim? Eu tenho um terreno lá, não sei aonde, tá, não sei o que lá. Eu vou lá ver. Então, o terreno era em Santa Catarina, dá mais ou menos uns 200 quilômetros. Ele pegou a própria moto e foi lá ver o terreno. O terreno não era bem localizado, era um mato, tá, não sei o que lá. Voltou. Tem certeza? Quer trocar a moto pelo terreno? Não, tá fechado o negócio. Então tá beleza, trocou a moto por um terreno. Aí o que acontece? Primeira coisa, ele era pedreiro, ele pegou e fez um muro ao redor. E aí ele cortou as árvores, conseguiu liberação, fez o corte de árvores. Aí, quando ele terminou tudo isso, a irmã dele pegou e falou assim, você não quer me vender meio terreno? Eu te vendo. Quanto você quer? 150 mil. Aí ele vendeu meio terreno, tá?
Entendeu? Então, o que ele gastou? Então, Horas, transformou a moto, as suas horas, o seu trabalho. A moto de 15, reais. vamos pensar que seja uns 15 hoje, uma CG, que seja nessa faixa, uns 15 mil. Então, ele trocou uma moto por um terreno. Gastou o seu tempo, gastou um pouco mais de recurso e ele trocou meio terreno por uma moto. Então, ele recebeu 150 mil. Se ele tivesse pego 150 mil, de repente poderia ter gastado, feito alguma coisa. Não, ele pegou e construiu nessa metade. Naquela metade. Na outra metade. E aí passou 2 anos, ele recebeu uma proposta de 450 mil pelaquela metade. Então ele trocou uma moto, o seu suor, o seu trabalho, e ele recebeu 450 mil. Que tenha demorado 8 anos, qual é o lugar que você Não consegue existe essa rentabilidade? Isso não existe, em lugar nenhum. Então, os negócios, eles existem próximos a gente, não tem fórmula mágica, só que a gente tem que estar pensando. Enquanto a gente está aprendendo, que assim, eu passei muito por isso, né? Então, a gente aprende, ainda mais a minha idade, já quem tem 40 ou mais, você só ganha dinheiro se você abaixar a cabeça, cara, e trabalhar 18, 20 horas. Aí você, cara, vai ganhar dinheiro. É assim que ganha dinheiro. Enquanto você não aprende que não é assim que você ganha dinheiro, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Você pode continuar trabalhando, mas enquanto você não aprender a escravizar o dinheiro para você, você não vai mudar de patamar. Cara, e esse é um ponto muito interessante, porque a gente volta até aquele tema do capital intelectual, né? E hoje o que eu vejo no mercado, no geral assim, mas nos leilões especificamente, é que parece que falta um pouco de inteligência no pessoal. E quando eu tô querendo dizer inteligência, não é que eu tô falando que a pessoa ela é ignorante em relação a algum ponto, mas é que ela não consegue distinguir a diferença entre ver e enxergar. Isso para mim tem uma importância absurda. E esse exemplo que você trouxe, ele não viu um terreno, ele enxergou a oportunidade. Exatamente. Isso é aí que está a diferença de quem ganha dinheiro de verdade e daquele cara que ele vai ficar patinando. Olha, e eu vou te dizer que hoje eu vejo que isso é mais difícil, porque o que acontece? A gente vive num mundo hoje, né, ainda mais tudo instagramável, onde você quer ganhar, você quer consumir, é tudo muito fácil, né, você tem acesso às coisas, né, e aí parece que se você deixa de fazer alguma coisa, o teu vizinho tá fazendo, sua irmã tá fazendo, e aí você fala, poxa, mas eu tô vivendo uma vida diferente. E sim, eu costumo falar, eu tenho vários exemplos, inclusive, é assim, ó, se você pega e vive uma vida durante 5, 7 anos econômica, e você pega e aplica esse dinheiro, em 7 anos você vai passar uma vida, de repente, um pouco mais simples, mais... Durante esse período você vai viver uma vida mais simples. Exatamente. Tá? Mas com isso, o que acontece? Tem coisas que você não, de repente, não, eu consigo me habituar sem viver com uma viagem, de repente, para fora, de repente aquele carro importado, você pode andar com um carro popular e tal, não sei o que lá. Mas se você fizer isso e investir esse recurso, em 7 anos você vira a chave, e essas pessoas que elas continuavam fazendo tudo aquilo ali, elas vão viver a vida mediana, e eles nunca mais te pegam. Eles nunca mais te pegam. Não alcança. Não alcança mais. Em 7 anos. Você fala assim, nossa, parece uma vida inteira. Em 7 anos. Se você fizer uma programação, eu não tenho dúvida, pode ser inclusive com coisas pequenas. Pegou e comprou um imóvel e financiou. Não é, às vezes a pessoa com muito pouco recurso, no região metropolitana de Curitiba, você consegue comprar uns imóveis na faixa de 150 mil, 160 mil. Então o que acontece? Pelo caminho tradicional, você precisa de 30 mil para você dar entrada, 20%, você vai financiar o saldo. 150, então 120. Com 30 mil, você dá de entrada nesse bem e você vai financiar 120. Sim. Só que você não está precisando daquele bem. Porque de repente você mora na casa do seu pai, no fundo da casa de algum parente e tal, não sei o que lá. Então você pega e bota esse imóvel no aluguel, que vai pagar 1.200, que é exatamente o valor da parcela. Certo? Ótimo. Então tá bom. Aí você faz um acordo consigo mesmo. Falando, não, mas eu consigo economizar mais R$600 por mês. Porque se você já tinha um dinheiro economizado. Então, ou seja, a cada 2 meses você tem uma parcela a mais. Com 7 anos você quita o bem. E você tem um imóvel daqui 7 anos que vai valer uns 250 mil. Que está trabalhando para você e que você pagou somente 30 mil reais. Então, só que o que acontece? A gente não aprende, cara. E não aprende isso na escola. O maior pecado, a gente ensina as crianças, pois você tem que pegar e trabalhar e tal, não sei o que, você não aprende a investir. E investir não é aplicar na bolsa.
Investir não é pegar e colocar o dinheiro num CDB. Investir não é pegar e vem um consultor e vem dizer, tá aqui, eu sou de uma empresa X e que assim você não vai ganhar dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro, mas você não está ganhando dinheiro. Você é sardinha, né? Pessoa física. Você não ganha dinheiro nisso. Não. Quem não. ganha dinheiro de verdade, é óbvio, tem as suas exceções, essas suas exceções normalmente estão para lá dos 70 anos e são extremamente famosos, mas quem ganha dinheiro de verdade sendo pessoa física nesse tipo de aplicação financeira, ou o cara já tem um patrimônio bizarro acumulado, Sim. às vezes de herança, às vezes um negócio pontual, mas construção patrimonial, evolução, alavancagem, não existe. Não existe. E eu acho, olha, é engraçado, né, que tem aquele velho dizer que quem investe em imóvel não perde dinheiro, né? E você pode ver, eu acho que de repente no teu grupo de amigos, de familiares, você pode ver, essas pessoas que fizeram isso durante bastante tempo, essas pessoas elas estão bem. E quem fez outros tipos de negócio, eu lembro que tem umas épocas que tinha, por exemplo, boi gordo, e aí todo mundo colocou dinheiro num monte de lugar que eram inúmeras pirâmides. O que aconteceu com esse dinheiro? Umas franquias, às vezes nada a ver, umas coisas modismo. Eu não sei se isso em Curitiba foi moda ou não. Há uns 7 ou 8 anos, se eu não me engano, aqui em São Paulo teve uma moda de abrir paleteria mexicana. Sim. Cara, é engraçado. Em Balneário Camboriú teve muito isso, né? E aí, o que acontece, né? Mas o que acontece? Eu sempre digo assim, ó. Todo mundo segue a onda, né? É assim, ó. Eu até dei um exemplo há pouco tempo atrás, e é assim, ó. Você tá num show, numa balada. E aí, a primeira coisa que eu faço, procurar a saída, tá? Isso é sempre, tá? Só que o que acontece? Qual é a segunda coisa que eu faço? Por onde todo mundo vai sair. Porque o que acontece? Se eu for tentar sair por lá, não vai rolar, cara. Eu tenho que sair por um outro lugar. Então é assim que funciona. Se tá todo mundo jogando na paleteria, não vai dar certo, cara. Porque o que acontece? Logo um vai estar vendendo pro outro. E aí você não tem um produto fantástico. O que impede? Por que uma paleta custa R$25, sendo que de repente aquela dona de casa consegue fazer e custa 5? Não tem mágica, cara. Não tem produto agregado. Né? Então, beleza, você construiu uma marca e tal. Então tá, beleza. Só que daí, então, se você quer uma franquia, vá pra uma franquia grande de verdade, que você vai ter um mercado, que vai entender, mas senão vai só perder dinheiro. Uma coisa consolidada, uma coisa com background, com histórico. E não existe nada com mais histórico e background do que imóveis. Afinal de contas, a gente vive em imóveis desde a nossa existência. Sem dúvida. Mas deixa eu aproveitar e fazer umas perguntas mais específicas. Como é que você encontrou o leilão? A gente entendeu aqui, no geral, por que você escolheu o mercado imobiliário, porque ele é extremamente rentável, porque você tem esse background, porque você se dedicou e trabalhou muito a vida inteira. Mas quando surgiu o leilão nessa história? Porque seu pai tem uma construtora, né? Sim. Então, tem a construtora, eu tenho um parque aquático, né, que é meu negócio principal lá. E eu resolvi fazer um curso há muitos anos atrás, e desse curso eu acabei indo para os Estados Unidos para entender um pouco mais como funcionava o mercado, já entendi algumas coisas, e com isso, uma das fases era leilões nos Estados Unidos, né? Tinha época que quando deu aquela dor de barriga no mercado americano, imóvel com R$1, tá, $1, e aí eu fui lá ver, e tem realmente algumas coisas baratas e tal, e o mercado, falei, cara, esse negócio de leilão, de repente dá certo. E sempre foi uma coisa que ficou na minha mente, né? Ficou ali, eu tenho muito de ficar com essas coisas e ficar pensando sobre tudo isso. Só que as coisas, para mim, elas não fechavam. Procurava por canais mais tradicionais, aquela coisa como todo mundo faz, entra pelo canal, buscador lá, Google. Falei, cara, mas essas coisas, elas não fecham, elas não fazem sentido para mim. E aí eu fui tentando aprofundar um pouco mais. E aí o que aconteceu foi que finalmente, em algum momento na minha vida, as coisas elas vêm acontecendo, né? Elas chegam até mim, né? E aí eu conheci uma pessoa que é do direito imobiliário. E aí eu peguei e falei, cara, existe uma oportunidade. E aí eu peguei e comecei a mostrar para ela como é que funcionava, quais eram as ideias e de repente se aquilo ali tudo fazia sentido. E aí a gente começou a estudar um pouco mais, ela tinha bagagem já, e aí a gente começou a entender. E aí vimos que realmente existe uma possibilidade. E aí um belo dia eu fui para Santa Catarina visitar um imóvel de uma pessoa que me pediu uma ajuda, um conselho técnico, e eu fui visitar esse imóvel. E eu lembro até hoje, quando eu estava saindo desse condomínio, falei, cara, mas será que aqui não tem nada que pudesse rodar num leilãozinho?
E com isso eu voltei para Curitiba durante 2 horas e pouco de estrada, remoendo aquilo ali. Por isso que eu gosto muito de dirigir, porque daí vou pensando. E aí cheguei em Curitiba e comecei a procurar imóveis na região ali. E 2 dias depois eu tinha arrematado meu primeiro imóvel. Mas como foi isso? Assim, do nada? Ali foi realmente, do nada. Porque você estava refletindo poucos dias antes. Então, o que acontece? É assim, eu vou te dizer assim, ó, os leilões, então, eles passavam pela minha cabeça e, assim, eu sempre ficava muito na dúvida, porque uma das coisas que você deve ver isso muito, pois é, porque você não consegue tirar a pessoa de dentro, pois é, porque é difícil, porque tem a história do bem de família. Então, todas essas lendas urbanas eu já tinha lido e era por isso que eu sempre ficava retraído com ela. Eu falei, cara, não vou fazer esse tipo de negócio porque você nunca sabe o que vai acontecer, é sempre uma caixinha de surpresas, né? E o que eu queria fazer, eu gosto de fazer negócio com pessoas, mas eu gosto de fazer negócio com pessoas que elas realmente se aprofundam de verdade no negócio. E aí, quando eu conheci essa pessoa, eu falei, cara, vamos andar, que aqui existe um potencial. E então, aí, a gente foi um tiro no escuraço, assim, porque nós fizemos uma análise muito superficial, entendíamos muito pouco, vimos ali o que estava acontecendo, e com isso tudo, arrematei o imóvel. Dizia que o imóvel era ocupado, não sabia as condições, eu não tinha visto o imóvel, fiz a avaliação somente pelo meu conhecimento técnico da área mesmo. Falei, cara, eu acho que não vai dar errado aqui. E aí foi a primeira compra. E aí foram a sorte, né? Então a sorte de principiante, né? Eu acho que talvez algumas pessoas tenham passado por isso, e eu realmente tive muita sorte. Nesse imóvel, ele era um imóvel que eu comprei bem, muito bem mesmo, por sinal. Era um imóvel que era um judicial, tá? E ele... A primeira de todas, sem background específico nos leilões, foi um judicial. Sim, judicial. Entendido. Entramos no judicial. Raiz total. Raiz. Se for pra ir pro ringue, cara, tem que ir com tudo. Exatamente. E aí fomos pra pancadaria. E para nossa surpresa, o imóvel nunca tinha sido ocupado. Nunca tinha ninguém morado. E aí foi uma maravilha, né? Porque nas contas eu coloquei, inclusive, um valor hipotético de quanto seria a reforma. E no final eu só precisei passar uma mão de tinta e pendurar a placa de vende-se. Quanto tempo? Faz 1 ano. Faz 1 ano isso? 1 ano. E de lá para cá foram quantas arrematações? Hoje a gente fechou a 9ª arrematação. 9 arrematações em 12 meses? Vai dar 13 meses. 13 meses. 13 meses. É bastante. Sim, é bastante. É bastante mesmo. É 0,8 imóvel por mês. É muita coisa. Sim. E o que acontece, eu acho que para quem pensa assim, né, mas poxa, por que ele de 1 ano andou tão rápido? Por que tanta velocidade, né? É assim, no fim, para quem trabalha com investimentos, com dinheiro, é quanto você coloca e quanto você quer de remuneração. Todo negócio funciona assim. Se você tem uma lanchonete, uma pastelaria, uma sorveteria, uma construtora, seja o que for, você quer colocar um X e você quer ser remunerado por aquilo ali. E o que aconteceu foi que quando eu comecei a aprofundar os números, eu comecei a olhar e falei, cara, mas calma aí, esses números eles são inclusive muito melhores do que vários negócios. Eu falei, então vale a pena começar a pensar de uma forma maior. Tão maior que é uma das coisas que eu vejo assim, que eu falei, e você sabe disso, eu falei que eu até o final do ano eu vou fechar 12 arrematações, e ano que vem eu, sem dúvida, vou fechar 20 arrematações próprias. Você está buscando, então, um curtíssimo prazo para ter 32 arrematações. É uma incorporadora pequena, com lucratividade melhor que uma incorporadora. Muito mais lucrativo. Com certeza. E dessas 9 arrematações até agora, depois eu quero que você detalhe um pouco essa que você fez hoje. Surpresa, tá? Porque eu cheguei aqui, perguntei, não, como foi o evento, que ele tava no Conecta Imóvel, tal. E aí ele sentou aqui, fomos batendo um papo, e ele falou assim, não, fiz mais uma arrematação hoje. Depois eu vou querer saber um pouquinho. Sim. Mas, dessas 9, quantas foram vendidas? Alguma foi vendida? Qual que é a expectativa de lucratividade delas, a média? Qual que é o racional? Porque tem um outro elemento aqui, né? Bom, sim. Vocês gostam muito de arrematar baixo padrão. Baixo padrão, pouco risco. Então, pouco dinheiro. Explica um pouco esse racional. Quanto vocês estão pensando em lucrar nos próximos 12 meses com essas arrematações? Eventualmente, se já lucraram? Sim.
Tá. E por que que vocês têm essa predileção por imóveis de baixo padrão? Olha, Vitor, então, é assim, ó. Eu já ouvi, tem umas pessoas que elas buscam lucros, cara, 100%, 120%, 80%. Eu digo que isso para um mundo real de empreender, eu não acredito, assim, né? Ele pode estar certo em alguns momentos, faz sentido, vejo números, às vezes de imóveis muito grandes, valores maiores, né? Mas é assim, eu acho, a nossa meta de busca é de 35% no ano, tá? Eu acho que dá para, dependendo como for, se acelerar o processo, porque a gente também está na jornada de aprendizado, sabe? De pegar, conseguir dar mais velocidade, de botar esse produto à venda mais rápido, né? Então, os imóveis que eu pego são de baixa renda, tem imóveis que tem que praticamente botar para baixo e fazer de volta. Eu tive imóvel que eu tive que trocar janela, porta, não ficou nada dentro do imóvel, só tinha as paredes realmente. Mas não vejo isso como um problema. E uma das coisas que eu aprendi com a vida é que é o seguinte, você tem que mira pequeno para errar pequeno. Então, é por isso que eu vou nos imóveis pequenos, né? Então, é assim, são imóveis baratos. Se eu errar, eu erro muito pouco. Então, a chance de eu perder muito dinheiro era muito pequena. Eu trabalho com muito pouco dinheiro e, além disso, o grande objetivo, se a gente pensar numa rentabilidade de 30%, que já é muito mais justa do que várias pessoas que eu conheço que trabalham de verdade fazendo... 30% de retorno é muita coisa. É bom. Líquido, né? A gente Exatamente. Tá de retorno líquido. Pensando nessa evolução de cada um deles, a grande vantagem, que é o que eu gosto de pensar, é que se eu conseguir fazer um desse por mês, eu tenho um fluxo de caixa todo mês e tem leilão todo mês. Então, ao invés de eu pegar e de repente rodar um ano e ficar esperando, de repente dar uma dor de barriga, aconteceu, o mercado virou, o imóvel encalhou, vem uma proposta quadrada. No imóvel pequeno é o seguinte, o preço está certo. Você conseguiu entregar um imóvel bom, tá? A gente faz os nossos apartamentos, não é porque ele é baixa renda que a gente faz o imóvel ficar ruim. Não, é assim, o que acontece? As pessoas, quem está vendendo... Porque aí aqui tem um ponto. Quando você vai para baixa renda, você não está vendendo um imóvel. É o sonho. Você está vendendo um sonho. Não é, e é mais do que isso, cara. É a vida, tá? O que acontece? Hoje, inclusive no Conecta Imob, eu vi, e é a mais pura realidade. Para os brasileiros, a maioria compra um único bem na sua única vida. Então, o que acontece? Ele vai morar a vida inteira dele lá. Então, não é porque ele mora no baixa renda que eu tenho que entregar uma coisa de má qualidade. Ou então, ele aceita qualquer tipo de coisa. Não, eu tenho margem, eu coloco. Não tem problema. Eu vou gastar um pouco mais. Porque aí impacta positivamente na sua liquidez. Exatamente. Vende mais rápido. E não só isso, cara, porque impacta na vida, porque não tem nada melhor. Então tá, beleza, puxa, eu posso perder 1%, 2%, 3% da rentabilidade, mas eu entrego um sonho para uma pessoa que vai viver feliz. É muito melhor do que o que acontece. A pessoa ela vai estar ali todos os dias. Pensa numa coisa ruim, cara, a pessoa tá ali todos os dias. Fala, porra, mas que merda de imóvel. Mas é o que tem, é o que ele pode, sendo que eu posso entregar mais. Então eu entrego mais. Cara, é engraçado, porque às vezes, pessoal, a gente fala muito de números, nós somos muito racionais, Sim. frios, preto no branco. Mas tem um negócio que eu acredito muito, sabia? Que é energia do dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, sem eu dúvida. acredito demais nisso. Sim. E quando o cara pagar, quando ele fizer o depósito pra você desse valor, enfim, vai ser financiado, vai ser à vista, seja como for, ele vai pagar feliz pra caramba, esse dinheiro vai entrar bem no seu patrimônio. Sim. E se você tiver inteligência, você vai alocar ele de uma forma que vai te trazer mais ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Faz muito sentido. Assim, embora não seja racional, eu acredito muito nisso. É que nem tudo é número. Nem tudo é número. E o que acontece? Quando você pensa no imóvel que você, de alguma forma, você consegue encantar, ele facilita, ele acelera o processo, tá? Você falou. E é verdade. O corretor de imóveis, quando ele vai mostrar, se ele tem um leque na carteira dele, ele vai mostrar 5 imóveis. Se o meu é melhor, ele vai mostrar primeiro o meu. Nós temos imóveis que foram vendidos sem a pessoa nem ver o imóvel. Ela nem sabia qual era o apartamento. A pessoa só perguntava, vai ficar igual a esse? Vai ficar igual a esse. Então eu quero, tá fechado. Desses 9, quantos vocês venderam? Quantos foram desses nessa sistemática que nem viram? 2 ou 3 foram nesse formato. O que acontece? A gente começou a comprar, assim, nós temos 2 vendidos, 2 com processo, e aí agora... Processo de venda? De finalização já, né? Já recebi dinheiro, e aí tem uma galera já no meio do caminho, né? Então 4 vendidos. Porque são 5 vendidos? 5 vendidos. 5 de 9. 5 de 9, aí são 3 da última pegada, que numa semana eu arrematei 3, e aí tem esse de hoje.
Cara, foi loucurada essa dos 3. Foi. Numa semana em 3, eles mandaram no grupo assim, não, essa semana a gente arrematou... Não, eu acho que eles mandaram, arrematamos 2, e aí depois mandaram mais uma mensagem mais tarde. Eu tô errado? Não sei. Não, nós arrematamos um, daí eu coloquei arrematamos um. E aí a gente tinha outra participação, aí nós arrematamos o segundo. E aí o terceiro foi uma proposta, né? Foi uma proposta no processo. E aí a gente recebeu o ok na mesma semana, e aí saiu mais um. Cara, isso é muito louco. eu fiquei pirado naquele dia. Eu falei, cara, não é possível. Não, você sabe que eu vim pra cá hoje, existia a possibilidade de fechar 3 no dia. Hoje. Eu participei de 3 leilões, por isso que eu, inclusive, atrasei um pouco com a chegada, saí antes do evento, porque eu participei eram 3 leilões, eram 2 leiloeiros diferentes, e olha, andou ali, mas aí acabou rodando só um. E deixa eu fazer uma pergunta. Você começou pelo judicial, raiz. Sim. Raiz, cara. Eu tenho a minha predileção, eu gosto muito do judiciário. Eu também, eu digo que é o melhor lugar. Desses 9, quantos judiciais, quantos extras? Só tem judicial. 9 judiciais? Só tem judicial. Extra a gente nem brinca. Então vocês não tem nenhum com alavancagem financiada ainda? Não. Raiz. Não, cara, assim, mas eu digo raiz porque o que acontece hoje, você sabe muito bem disso, a gente já teve esse papo, inclusive. Hoje todo mundo olha pra caixa. É caixa. A galera não tem a inteligência de entender que em outros lugares você consegue cavar oportunidades que às vezes tem baixíssima concorrência. Sem dúvida, nós compramos mais uma unidade que não teve concorrência nenhuma. Lance único. O que acontece? É a história que nós conversamos um pouquinho mais cedo. Procure a saída onde ninguém vai. Por que eu não vou nos da Caixa? Todo mundo vai. Né? Então não é difícil. Você chega ali, olha ali, pois é, que tem um imóvel, a localização é X e tal. Tá, beleza. Só que você começa a fazer uma análise desse imóvel do mercado, o que eu vejo é que a margem fica muito espremida para que você consiga brigar. Principalmente, eu moro em Curitiba, imóveis em Curitiba, Caixa, cara, não adianta, nem preciso visitar eles, eu já sei que vão ser roubados. Eu tenho imobiliária, então eu sei quanto esse imóvel vai demorar. Você pega o custo do dinheiro, quanto tempo vai demorar. Imóveis, quando eles são com valor acima de 450 mil, 70% deles vem com proposta de um outro bem no meio do caminho. Isso estraga muito a liquidez, porque... Sim. Permuta. Sim, então é carro, prancha, bicho de pé, galinha. O cara sempre tem alguma coisa que ele quer dar, cara. É alguma tranqueira ali, você vai ter que aceitar. Aquele iPad velho que ninguém mais quer, e assim vai. Cara, você sabe que eu já recebi uma proposta de permuta, o cara queria me dar uma BMW. O imóvel era de 700 mil, ele queria dar uma BMW, 400 e pouco à vista, e o resto em recebíveis. Isso é lindo. Então, do mercado é assim, as propostas, as coisas mais maravilhosas que existem, tá? Então, BMW, Land Rover, isso aí eu acho que todo corretor ele fala assim, cara, você tem um carro fudido, não tem o que fazer, vamos tentar enfiar para alguém que alguém vai topar, tá? Isso é sagrado. Em Curitiba tem muito a parte hotel, tá? A parte hotel também é outro micaço que tá na mão, tá? Ridículo, então, né? Isso também tem, tá? Isso é assim, e recebíveis. Isso, então, são essas coisas, cara, eu recebo toda semana propostas dessas coisas, acho a coisa mais linda, mais maravilhosa. Eu falo, eu vou criar um grupo só dessa galera, assim, pra gente tentar fazer algum tipo de negócio, porque, cara, não é possível, cara. Cara, é ridículo. E hoje você tem a sua empresa que é do parque, né, aquático. Mas, quando nós conversávamos, não sei se eu tô equivocado, mas você tem uma imobiliária. Sim. Como é que você une esses dois universos? Porque, assim, normalmente quem toca imobiliária, não necessariamente ela tá no momento, ela faz a aquisição e venda ela mesma. Ela faz, mas esse trabalho de intermediação, que é outro tipo, é um negócio ligado, colateral, mas não necessariamente faz parte do mesmo ecossistema. Você acoplou isso tudo em um ecossistema? Como funciona hoje a sua operação? Ela tá ligada, não tá ligada? Não. São sempre negócios separados, né? Então, é assim, bem, eu acho que conforme eu vou falando, as coisas elas vão fluindo, dá pra ver que eu gosto muito dessa parte de vendas, e isso sempre foi uma das coisas que eu tenho meio nato, né? Então, comecei trabalhando no parque aquático, né? Peguei essa empresa já há 20 anos atrás, e aí disso tudo eu passei por várias reformulações e vários processos, a gente segue por um caminho bem bom, inclusive a gente tá andando por um caminho bem diferente, né? E
Quando eu fui para os Estados Unidos, uma das grandes coisas que aconteceu na minha vida também foi que eu fiz uma amizade com uma pessoa e essa pessoa ela virou minha sócia na imobiliária, né? Então, o que acontece? Então, ele trabalha, faz a gestão do business em si, e eu faço toda a parte do que eu entendo. Falo, cara, vamos para lá, vem para cá e tal. E muita da parte do meu conhecimento de mercado, né? De tanto tempo acumulado. E aí, disso tudo, eu aproveito, tenho um pacote elaboradinho que eu faço disso tudo. Eu trabalho com o meu pai como um terceiro hoje, tá? Não trabalho diretamente para ele, mas o que acontece? Eu faço análise, faço estudo do mercado, eu faço parte da incorporação, né? Então, vejo o terreno, vejo se ele é viável, se ele funciona, qual que é o preço de encaixa, que tipo de produto que funciona, para qual é o público que a gente vai vender, qual é o prazo, que preço que nós vamos ter que finalizar toda a obra. Então, eu faço toda essa parte, entrego para ele. Quando eu entrego o melhor produto para o meu pai conseguir finalizar e construir, o que eu ganho de brinde? Eu tenho o melhor produto para que eu possa vender. Então fica perfeito, né? Então ali é uma máquina que ela funciona. Ela não tá necessariamente interligada, mas ela se comunica em algum momento. Exatamente, elas não são empresas irmãs, mas elas operam quase com uma irmandade, né? Elas são complementares, né? Uhum. São complementares, mas são negócios que eles operam distintamente, né? Tanto é que foi por isso que eu fiz a imobiliária, porque eu poderia fazer uma house, que é uma coisa muito normal do mercado da construção, só que ele não é viável, a conta não fecha para você manter aquela equipe de operação, e você continua ficando com todas essas coisas que vêm, né? As Land Rovers e assim por diante, e aí isso para você conseguir fazer a operação por dentro de uma house é muito difícil. Como uma imobiliária, eu consigo botar esse produto no mercado, escoar ele através de uma parceria, algum outro tipo de negócio, e acaba acontecendo. Então ele abre muito mais o leque, né? Então a imobiliária ela funciona dessa forma. E hoje, inclusive, uma das coisas que eu estou pensando, de repente, começar a fazer é a parte de vender esse produto, de como incorporar para outros incorporadores. Porque o que acontece? Nesse evento de hoje, cada vez mais as coisas elas vêm numa velocidade muito rápida. E o mercado da construção é o mercado que menos evoluiu em 20 anos. Uhum. Só que ele vai levar um tombo, cara. Porque as pessoas elas estão acostumadas a fazer aquele enlatadinho que dava certo até 20 anos atrás. Todo mundo fazia a mesma receitinha de bolo. Projetos, pegava o arquiteto, ele fazia o mesmo projeto 20 vezes. Ah, mudou. Era muito pouca diferença. Hoje isso as pessoas não encaixam mais, independente do qual padrão. Eles querem morar bem, eles querem tem que ter área comum, tem que ser um imóvel gostoso. Tem que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial. Exatamente. Eu estava numa reunião semana passada e eu estava falando sobre isso. Antes você fazia uma fachada quadrada e beleza, era aquilo, aceite, é o que tem, não tinha como mudar. Eu tenho um prédio que eu passo sempre próximo à minha casa, eles foram lançados praticamente na mesma época. Um tinha preço e o outro ele tinha toda a sua história, tá, não sei o que lá, ele era um pouco mais caro, uns 15% mais caro. Ele tinha todo um marketing, um envelope todo, tá? E fora isso, uma arquitetura muito legal, era um prédio diferente. O que acontece? Quem buscou preço, comprou o outro, tá? Quem comprou esse outro, o que acontece? Para completar, fizeram uma fachada, pintaram ele meio de rosado, assim, ficou uma coisa bem esquisita. Este imóvel, hoje ele não vende. Porque o que acontece? Se tiver um imóvel vizinho dele à venda, o dele ele sempre vai ver o bonde passar. Ele vai ver e não vai conseguir vender. E além disso, ele só vai vender por uma oportunidade de mercado, nunca pelo que o produto vale. Vamos tocar esse assunto. Eu quero pegar esse seu know-how para explorar um pouco mais. Como saber... A gente já passou pela precificação da análise da compra descontada, mas assim, como saber, assim, olhei 2 imóveis diferentes. Uhum. Esse aqui, vamos supor que os números sejam idênticos. Sim. Idênticos. Vamos supor que idênticos. Eu olhei o imóvel A e o B, números idênticos. Por que você escolheria... Quais são os elementos que fariam você escolher entre um e outro? Ó, eu vou te dar... A gente pode partir, inclusive, com exemplos, inclusive, por cada faixa, tá? Então, vamos pegar um imóvel médio de 450 mil, tá? Então, nós temos um imóvel de 450 mil, certo? Então, vamos lá. Nós temos um imóvel que ele tem esse valor e ele é menor, ele é pequeno. De repente, ele é um pouco mais compacto. Mas o que acontece? Ele tem a área comum bem legal, ele tem uma área pet, ele tem um coworking, de repente ele tem um espaço que não pode ter piscina, mas que ele tem um ofurô. De repente ele tem um salãozinho gourmet, bem legal. De repente a entrada desse espaço é legal. Esse imóvel, ele está sempre valorizado no mercado. E eu tenho um outro imóvel de 450 mil. Ele tem 20 e poucos anos de mercado, ele é grande. Ele é grande, um imóvel grande. Nossa, 3 quartos, cabe um monte de coisa e tal, não sei o que lá. Só que daí começa qual é o problema? Curitibano, por exemplo.
Imóvel, se ele não tiver preço e tiver escada, não vende. Se ele não tiver sacada, curitibano não usa sacada, mas não vende. Só que o que acontece? Hoje, então, a liquidez, por exemplo, um com sacada gourmet, outro sem sacada gourmet, impacta muito. Depende, né? Então, assim, se você tiver... Eu pego imóveis, até agora tem uma avaliação do imóvel que é exatamente nessa faixa de preço. Se o imóvel, ele pode ser antigo, mas se ele estiver muito bem reformado, se for fazer um retrofit nele, e ele está bem embaladinho, e ele estiver encaixado no preço certo, não tem briga. Porque o que acontece? Ele vai brigar contra um imóvel que ele tem de repente, as áreas comuns, mas ele é muito pequenininho, muito compacto. Às vezes eu estou brigando num imóvel que ele tem 84 metros quadrados contra um outro que tem 34 metros quadrados. E a gente está falando da mesma faixa de preço. Uhum. Então, é isso que essa balança de equilíbrio do que dá certo e o que dá errado, você tem que fazer uma avaliação. Qual é o perfil do seu cliente? Quem é o comprador? Quem vai comprar este imóvel? Porque se você pega, por exemplo, uma pessoa que ele está procurando um imóvel, um casal. Se você está vendendo um imóvel para um casal de idosos, se não tiver elevador, não vai vender. Não tem chance. Se for um casal novo, que de repente já muito jovem, tem filhos, tal, não sei o que, ela tem 2 filhos, e tem 20 e poucos anos, 30 anos, se o apartamento é grande e tiver que subir escada todos os dias, para eles não tem problema, pode ser no 4º andar, vai vender. Só que você tem que saber para quem você vai vender aquele produto. Aí ele vai dar certo. Quem é a persona do Exatamente. Essa é a primeira coisa do pensar quando você vai pensar um tipo de imóvel. Pouco tempo atrás a gente conversou, inclusive, eu tenho uma oportunidade em Curitiba, um apartamento de 200 e poucos metros quadrados, está vendendo agora baixou o preço, era 1.300.000. Só que o que acontece? Você tem que botar esse apartamento praticamente para baixo e remontar ele. Pode ser uma oportunidade? Sim. Mas ele nunca vai deixar de ser um prédio antigo. Você pode ter a melhor unidade, ele tem 3 vagas de garagem, inclusive, mas ele continua sendo um prédio antigo. Só que ele está extremamente bem localizado e tem tamanho. Só que vai gastar uns 250.000, 300. Mas tem um elemento interessante. O que não dá para você melhorar já tem que ser bom, né? Esse é o caso. Exatamente. Daí ele tem que ser bom, ele tem que ser encaixado no momento, né? E principalmente porque o que acontece, né? Hoje, a grande massa das pessoas que compram imóveis são como você, 30 anos, 35 anos. Então o que acontece? Eu que tenho 40, eu tenho que pensar com a mentalidade de 30. O que você compra? Esse é o perfil. Então se eu estou procurando um imóvel de leilão, nessa faixa de preço, e eu quero pensar que eu vou abrir o leque da maior parte disso tudo, pense que o teu personagem... Tem de 28 a 35 anos. Exatamente. Agora, claro, se você está falando, de repente, de um imóvel de 650, 700 mil, aí você tem que abrir um pouco mais o leque. Então, de repente, você vai pegar um cara de tecnologia, uma pessoa que, de repente, é influencer, alguma coisa, vai rodar isso também. Só que daí o que acontece? As pessoas... Eu tenho imóveis assim, inclusive. Um imóvel, a pessoa que você vende um imóvel para um morador, um casal de 60 anos, não é o mesmo lugar que mora de 45. Não, completamente diferente. Às vezes no mesmo condomínio, andares um em cima do outro, mas são imóveis significativos. Completamente. Eu vejo as unidades que a gente vende, assim, faço questão, inclusive, de visitar elas. Você fala assim, não, tem apartamentos que você fala assim, meu Deus, cara, não dá pra dizer que é no mesmo prédio, assim. E você tocou num ponto que é essa maquiagem, essa obra, esse valor agregado do imóvel. Quando a gente fala do imóvel de leilão, normalmente tem as suas exceções, já postei algumas exceções, mas normalmente o imóvel de leilão ele não está reformado, Embalado. Ele não tá novo, ele não está embalado, ele não é um produto ainda. Sim. É um imóvel que foi utilizado, que é passível de reforma. Como é que você trabalha isso? Você já disse que você reforma, você entrega um bom produto, a depender do padrão de quem vai comprar, mas qual que é a região limítrofe, digamos assim? Aqui eu invisto porque nesse patamar de imóvel eu acho que se eu botar um pouco mais de dinheiro vai aumentar a liquidez e eu vou ter um range maior de personas. Como é que você identifica isso? Qual que é essa leitura? Olha, Vitor, é assim, ó. Eu acho que muito é do feeling, né? Então, o que acontece? Quando eu pego um imóvel barato, um imóvel nessa faixa que eu vou vender ele por 120, 130 mil,
Qual que é o meu pensamento? Eu sei quanto, ele tem 40 e poucos metros quadrados, eu sempre faço tudo pelo pior cenário, tá? O pior cenário de reforma e pior cenário de venda. E aí, em cima disso, eu faço análise. Porque o que acontece? Como aconteceu? Eu tive apartamento que tive que trocar portas, janelas, tive que fazer forro do banheiro, tudo de volta. Mas então isso já fazia parte da minha conta. Então o que acontece? Eu sabia que ia ter que trocar o piso. 48 metros de piso, não era, dava um pouquinho menos, né? Então você pega, tira ali, puxa, eu já sei que vou gastar 4, 5 mil. Eu vou gastar mais um negócio aqui, outro ali, puxa, então fica na minha margem. Então a conta vai fechar, né? Quando você pensa no imóvel maior, é a mesma coisa. Só que aí o que inverte é que o seguinte, apesar, eu compro imóveis que eles são baratos e que não são antigos, tá? Também não tem sacada, não tem elevador e tal, mas os imóveis de entrada, as pessoas elas não têm muito como escolher, é o que dá, ponto final. Quando eu vou fazer uma avaliação do imóvel, a primeira coisa que eu busco é a matrícula e vejo quanto tempo esse imóvel tem de vida. Porque se eu for pegar um imóvel de 25 anos, 30 anos, hoje eu conheço tanto que dependendo do apartamento, se eu ver a foto da tomada ou da fechadura da porta, eu sei de qual ano foi feito. Então, com isso tudo, e se ele tiver nessas condições, eu já sei quanto eu vou gastar de reforma. E aí a pancada é grande. Porque aí eu tenho que botar esse apartamento no mercado, porque senão ele não vende. Ele não vende. E ele já chegou num ponto que às vezes a pessoa está entregando porque ela não vai conseguir, não faz sentido para ela mais. E aí a conta ela é diferente. Então, a primeira coisa, olha na matrícula, quanto tempo tem o imóvel. Um imóvel de 5 anos, você está falando de um imóvel de 5 anos, 450 mil, 350, até 250, você não vai ver problema. Muito pouco. Quase nada, assim, só se tiver alguma coisa muito grave, mas tendência é que não tenha nada. Sim. Agora, se você pega o mesmo imóvel que seja este imóvel e ele tem 30 anos, cara, você vai ver um show de horrores, né? Então, aquelas tomadas com desenhinhos, você vai ver fechadura que também tem desenho. Douradinha aqui, exato. Cheio de... Como é que é o nome daquilo? Tem aqueles desenhinhos que faziam até umas curvinhas, você sabe do que eu Sim. tô falando, só não sei o nome. Aqueles armários que você via na sua avó, e aí tudo isso, cara, é um trampo, que você tem que tirar, tem que jogar fora, tem que dar destino, e aí tudo isso acaba te corroendo se você não souber. Então eu sempre coloco, em todos eles, eu coloco que vai haver reforma, independente. Então tem um padrão médio, né? Então é assim, puxa, um imóvel barato, eu vou gastar 5 mil, 7 mil, pode ir até 10, tá ótimo, beleza. Se for um imóvel seminovo, como eu estava vendo hoje, puxa, esse imóvel eu vou gastar uns 4, 5 mil, vou deixar ele em pezinho de novo. Mas eu sempre vou gastar. Não é que posso não gastar o todo, mas eu vou sempre fazer com que ele seja o melhor produtinho, para que ele chegue ali e o corretor ame mostrar aquele apartamento. Ele vá com vontade. Ele chega e fala, cara, eu vou mostrar aquele apartamento e vou vender. Porque não tem nada melhor, inclusive, para o corretor do que saber que ele vai dar um tiro certo. Porque aí ele vai com vontade, porque ele sabe que a comissão é a questão de tempo. Exatamente. Se ele tem um bom produto, o cliente tem para comprar. Sim. Tendo um bom produto em mãos, ele sabe que a comissão vem. Você sabe que você me falou agora uma coisa e eu lembrei, assim, eu acho que as pessoas, quando elas começam a pensar sobre a história do leilão, elas acham que assim, então vem a primeira fase, eu pego, compro, vou lá, faço tudo isso. E aí chega a jornada, vou lá, faço a reforma, dou um retrofit nele ali, boto ele no... Só que ele se esquece de uma das coisas, que esse imóvel, para ele entrar no mercado, se você não tem condições de você pegar e tomar conta dele, você tem que ter um corretor bom, parceiro, cara. E ele tem que saber exatamente, tem que saber falar sobre o produto e ele tem que saber fazer uma análise sobre o teu cliente, para que você não perca tempo, porque isso também é a velocidade, né? Então, eu vejo muito, tá? Eu vejo muito. O corretor chega, vai lá mostrar o apartamento, tá? Vem proposta, tá, beleza. Tá, você fez a análise do perfil do cliente? Não fiz. Nem sabe se tem renda suficiente. Todo mundo perdeu tempo. Às vezes você assinou um contrato, né? E aí esse imóvel vai ficar empatado. Então, isto também, na velocidade, na jornada de compra e venda, no processo todo, ele é muito importante. Então, vale a pena conhecer sobre tudo isso. Como é que funciona, se dá para fazer análise do perfil do comprador antes, ele pode, se for um imóvel da Caixa, por exemplo, ele consegue aprovar o crédito antes, vale a pena para não ficar entrando em roubada e de repente assinar um contrato e aí você vai perder lá 60, 90 dias, por quê? Porque não conseguiu comprovar a renda, ou então porque ele não tinha limite suficiente para poder comprar aquele tipo de bem. Cara, você sabe que eu nunca tinha parado para refletir. Até voltar o microfone aqui, eu não tinha parado para refletir, mas eu acho que mais de 90% dos corretores, eu acho que eles nunca me entregaram isso com antecedência.
Sem a menor dúvida. Mas olha, isso é certo. Hoje fui no treinamento lá e é exatamente o que acontece. Só que o que acontece? Não adianta a gente procurar culpados. Não adianta ficar brigando. Ah, pois é, porque não fizeram. Então o que vale a pena, como nós já sabemos e a gente vai compartilhar isso tudo, é que esta jornada tem que fazer parte nossa de quem arremata o leilão. Então tá, beleza, vem, fez análise, tem o perfil aprovado, tem crédito, qual banco vai passar? Tudo isso é importante, importante. Ah, o imóvel da Caixa? Cara, Caixa depende. Às vezes tem imóvel que vai passar com 30 dias, muito raro, mas pode. Mas o caminho normal é 90. Ah, vai fazer um Banco Itaú. 15 dias aprova. É rápido. Exatamente. Então tudo isso também é velocidade. Cada casa depois da vírgula dá o resultado. Ah, pois é, porque o lucro é grande, mas cada casa depois da vírgula conta, cara. Então o que acontece? Às vezes, mas um mês não muda, um mês é um monte de coisa. Pô, um mês é condomínio, um mês é IPTU, um mês é... Sabe, tem tanta coisa que pode entrar nisso. Um mês é outro leilão que eu perdi. É. E aí foram quantos %? É isso. É isso mesmo. E você... Esses produtos, esses 9, vocês venderam 5... 5, alguns aos finais agora, né? Então estão no processo agora de desembaraço, né? Então tem que esperar o prazo de 10 dias, um tinha defensoria pública, então são 20 dias, um tem o de hoje, então aí, assim, faz parte, é a sua jornadinha, né? Seu galope. Vamos bater um pouco nos mitos? Você falou um pouco de lendas urbanas. Você é um cara que já, em parceria, né, arrematou 9 imóveis. Quais foram as principais dificuldades? Sim, se você puder pontuar para uma pessoa que está iniciando, fala assim, ó, no imóvel número 5, a desocupação, não sei, ou no imóvel número 6, sei lá, o telhado tava com algum, assim, tem algum elemento, alguma coisa? Vitor, eu lembro que eu escutei uma live, um podcast seu, e você perguntou qual era o perrengue que o entrevistado tinha passado. E eu fiquei pensando, cara, mas nós não tivemos isso. O que acontece? É assim, ó, tem algumas formas de você conseguir resolver. Então, é assim, ó, eu não tive, de todas as unidades, qual foi a mais... Eu não tenho nenhum caso problemático, mas eu tenho um caso diferente para contar para você. Um dos imóveis que eu arrematei, você não vai acreditar, o cara era o ex-síndico. Ele era o ex-síndico do condomínio todo? Aham. E foi ele que iniciou o processo. Não, peraí, como é que é? Não, é que a gente tem... A Regi tá aqui, que, né, arremata junto. E... Peraí, esse aqui é importante. Isso aqui vai dar até corte. O caso mais curioso que você teve num leilão... Nós arrematamos um imóvel que foi o caso que mais complicou, inclusive, que nós arrematamos. Então, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho, né? Assim, o objetivo é sempre fazer com que tudo isso funcione de uma maneira tranquila, parcimônica. Então não adianta eu chegar lá, meter o pé na porta, tal, não sei o que. Não, cara, vamos tentar resolver, né? E uma das coisas que eu aprendi no passar do tempo, estudando um pouco mais, era que o seguinte, a melhor forma que existia, principalmente nos judiciais, era tentar de uma forma amigável resolver o problema, né? Então o que acontece? Entramos no judicial, arrematamos, seguiu todo o rito. Qual que é o próximo passo? Ligamos pro morador. O negócio é o seguinte, seu imóvel agora foi arrematado, tal, existe um novo proprietário, tal. E aí a gente tenta, de alguma forma, conduzir. Se a gente vê que minimamente existe uma abertura, a gente começa um jogo, né? Então, de todos eles, dos 9, 2 que nós pegamos o culpado, 1 nós oferecemos a mudança, resolveu o problema, tá? No segundo, para nossa surpresa, era o antigo síndico do próprio condomínio. E aí essa foi onde gerou que daí a esposa do ex-síndico começou a brigar, que não estava certo, que estava errado, que onde já se viu, por onde comprou por esse preço, e aí começou uma guerra ali. Mas o que acontece? De uma forma muito... Mas peraí, se ele é o ex-síndico e você só comprou de judicial, ele estava devendo o próprio condomínio, ele se executou... Sim. Ele se executou... Sim. E perdeu ele mesmo imóvel sabendo de tudo. Então, é aquela coisa muito maluca, né? Porque o que acontece? Como é que você consegue deixar isso, né, acontecer? Né? Então,
E ele nunca pagou, né? E esse imóvel, que eu falo assim, foi uma outra surpresa, porque desses imóveis baixa renda, o que acontece? A gente vê muita, o que acontece? A pessoa nunca pagou nada, tá? Não pagou caixa, não pagou condomínio. E este não, ele tava pago, né? Tava pago a caixa econômica, tava paga o financiamento, e ele não pagava o condomínio. Foi executado e perdeu o bem. Foi executado e perdeu o bem. Cara, essa história é sensacional, porque você arrematou um imóvel do ex-síndico do condomínio, que o próprio síndico ajuizou a ação de cobrança de execução, né? Contra ele mesmo, Sim. só que, né? Através do condomínio. Sim. E aí você arrematou o imóvel dele. E ele foi... E ele sabe... É um gênio. Não. O cara é um gênio. Não, eu nunca vi um trem desse. Uma coisa era você falar assim, o que eu imaginei quando você falou, não, tem uma surpresa aqui e tal. O próprio morador comprou o imóvel de mim. E não, tá bom, isso aí eu já aconteci. Mas agora, o cara, o ex-síndico, dever condomínio, se executar, deu trabalho pra desocupar? Não, também foi pouco, né? No começo, a esposa, principalmente, deu uma encrespada, sabe? Maior, daí tentou a filha, tentar dar uma apaziguada ali, mas não tinha mais o que fazer, já tinha passado todo o trâmite, né? A gente tinha seguido todo o rito tranquilamente. E aí, no final das contas, a gente também fez o mesmo acordo, pagamos a mudança, foi lá, o caminhãozinho levou. Quantos dias? Um mês? Rapidinho. Então, um problemático, O problemático e curioso que você teve... É tão curioso que chega a parecer história de mentiroso, né? Porque você fala, cara, não é possível que isso acontece. Mas é o seguinte, a gente tem todas as informações, dá pra passar ela pra qualquer um, mas é verídica, de verdade. Cara, leilão é um negócio impressionante. Sim. É impressionante. Sim. Impressionante. Eu tava conversando com o Sato, leiloeiro, ontem, não lembro se foi ontem. Cara, ele tava falando assim, não, porque antigamente eu vi facada no meio do leilão, umas conversas muito doidas, assim. E esse é aquele típico caso que você fala assim, não é possível. Não é possível, não é possível. Você sabe que a gente começa conversando aqui e o que acontece, né? Também tem uma outra coisa que a gente acaba, quem arremata, né? Em algum momento escuta, pois é, porque você tá tirando as pessoas de casa, porque não é legal e tal, não sei o que lá. Mas no final das contas, isso é muito verdadeiro, é o seguinte, né? É assim, os imóveis que a gente arremata, todos eles são por dívida de condomínio, tá? Então a dívida de condomínio, o que acontece? A pessoa nunca pagou. Tá lá, então é assim, ela teve momentos de se resolver. Todo mundo tem direito de, poxa, passou por uma dificuldade, uma situação, não pôde pagar, mas assim, até chegar o leilão, com toda certeza teve uma série de tentativas para tentar resolver isso. E simplesmente passou despercebido. E o que acontece? Este não pagamento, ele é muito prejudicial para o condomínio. Porque acaba repassando no preço do condomínio para os demais. Exatamente. Então, o que acontece? As outras pessoas que moram, elas estão pagando para aquele cidadão que não está pagando. E aí, o que é incrível, você vê que às vezes as pessoas perdem por muito pouco. O imóvel, o valor do condomínio é de R$250, Cara, R$300. Eu já vi um leilão bem baixa renda, assim, bem baratinho. Eu acho que a dívida de execução era de R$500. Você teve que arbitrar os honorários do advogado na execução. Arbitrar é para lançar um valor acima, porque não dá para ser os 10%. Jogou lá R$1.500. Foi mais cara os honorários de sucumbência para pagar do que a própria dívida. O cara perdeu. Mas uma miséria, R$500. Isso é meio loucura, assim. Outra coisa que eu lembrei, a gente faz também é o seguinte, o que acontece? Então, arrematar, tirar a pessoa de casa e tal, tem toda aquela frustração e tal, não sei o que lá. Como a gente faz? Entramos somente no judicial. Nós fazemos, tem o pagamento de todos os credores. E sobra de recurso. Quando sobra recurso, que a gente sabe que vai sobrar o recurso, nós entramos com ação para que essa pessoa receba o dinheiro dela. Então nós fazemos isso, é um acordo que nós temos, eu e a Regi temos. Então nós fazemos isso porque então se existe uma restituição para que o caminho seja mais curto, para que ela receba esse recurso, para que ele não fique perdido lá, ou então tenha que entrar com uma outra ação, colocar um outro advogado. Então a gente já também tenta resolver isso. Então também é uma forma de alguma forma ajudar, né? Nós não podemos fazer tudo.
Né? Se fosse para pensar, não, pois é, porque você não ajuda. Aí você Eu paga a poderia dívida, pagar a né? dívida. Não posso fazer isso. Mas tentar minimamente resolver todas as pontas, eu acho que também é importante. Sabe o que é interessantíssimo de todos? Eu trouxe alguns convidados, vocês estão aqui no 4º episódio, tá? E todos reiteram um assunto que eu sempre bato a tecla e ninguém nunca leva a sério. Leilão tem muita humanidade na coisa. Tem. É Resolve engraçado. muito mais sim. fácil se você for muito humano do que se você for aquele cara hardcore que vai chegar metendo o pé na porta, aquele peitudo que vai chegar brigando. Sim. Aí você vai encontrar dificuldade. Sem dúvida. E não tem porquê. Não tem porquê. É um ser humano que também está passando por dificuldades, que perdeu o bem. Então, não tem porquê. E, na verdade, acho que como ser humano, não tem porquê maltratar um ao outro. Acho que ninguém leva nada com isso. Cara, esse é um ponto que eu sempre gosto de analisar, sabia? Sim. Sempre gosto. Porque, principalmente quando, e aqui falando muito francamente, quando a gente faz corte, aqui no podcast, eu posto no Instagram, pessoal falando de desocupação, sempre vem aquele advogado. Eu sou advogado, eu posso falar mal. Tá? Não, eu digo que, olha, ô raça. Ô raça, eu sou advogado, eu posso falar mal. Aí sempre vem aquele cara, não, por quê? Eu tive um caso que demorou 6 anos e a gente teve que fazer um inferno na vida da pessoa porque você não soube avaliar. Cara, eu posso te contar uma coisa, é uma pena que eu não posso entregar a pessoa, tá? Então o que acontece? Há um pouco tempo atrás, cara, nos bastidores eu vou entregar, tá? Eu conheço. Conhece? Opa! Você participou de um evento que eu participei, por sinal, também. E aí, na semana seguinte, eu participei de um evento em São Paulo e essa pessoa tava lá. E aí, por uma coincidência do destino da vida, né? Que eu peguei, tava tipo a fila de entrada, eu resolvi, vou ficar bem pro final, ninguém vai começar sem... E aí eu fiquei esperando, e então, este personagem estava atrás de mim. Opa, tudo bem? E fomos conversando e tal. E eu sou muito bom de conversar, mas eu sou muito introspectivo, eu demoro e não vou soltando tudo pra todo mundo. E isso é o que acontece. Então acabou formando uma galerinha ali, a gente começou a conversar e tal, não sei o que lá. E aí essa personalidade, tá. E aí, pois é, o que você faz? Poxa, eu tenho um parque, faço isso, tenho uns negócios nos Estados Unidos, tá, arrematei uns imóveis de leilão, tá, não sei o que lá. E deu certo e tal. E daí ele foi contando, aí de repente, você sabe que tem um imóvel que tá até hoje encalhado que eu não consigo tirar o cara de dentro? Daí eu falei, porra, cara. E o cara tá aí explicando pra galera como é que o negócio acontece. Ô, louco. Tô falando. É complicado, hein? Não pode entregar essa pessoa aqui, não. Deixa pra lá. Já até imagino que seja. Cara, mas é muito sobre isso. Eu realmente acredito que leilão é técnica, leilão é procedimento, leilão é lógica. Você tem que pensar o leilão. Você não pode achar que as respostas estão evidentes, porque elas nem sempre estão. Não. E a parte mais fácil é a parte do leilão. Sem dúvida. É a parte mais fácil. É assim, ó. Ah, tá. Então tá, calma que eu vou perder a linha. Então é o seguinte. É assim, ó. Deixa eu só fazer um disclaimer. Você vai contar do leilão que você arrematou hoje? Sim. Ok, então pode seguir. Vamos lá. O que acontece? Antes de contar sobre o leilão de hoje, é assim. Então, tem que estudar. O leilão, ele não é simplesmente você achar que, de repente, você contratou um bom advogado que ele vai resolver os teus problemas. Não é assim. Não é que, de repente, você tem um amigo seu que ele é um bom corretor que ele vai resolver os teus problemas. Então, ele é assim, o leilão, ele é... Você tem que ser multitarefa, você tem que conhecer sobre várias fases. Mas eu digo que se você fizer a análise correta, e não precisa ser um especialista, né? As pessoas podem falar, é muito fácil falar porque o Ariston é um especialista. Porra, tá 20 anos no mercado. Não, você não precisa ser um especialista. Se você tiver um conhecimento médio, você vai fazer um bom negócio. Só que o que acontece? O leilão, ele tem uma coisa que eu digo que isso é como ir para Las Vegas. Ele é uma droga, cara. Então o que acontece? As pessoas, elas acham, elas se emocionam, elas compram o negócio emocionalmente. Então o que acontece? Quando vai dando os minutinhos ali, o dedo começa a tremer. E aí a pessoa fala, cara, nossa, mas eu vou perder a minha oportunidade da vida. E não vai perder. Tem leilão todos os dias. Tem imóveis à venda todos os dias. Então, faça as contas,
eu faço ter uma planilhinha e ter um sinal vermelho. Eu falo, cara, até aqui eu vou. Fora isso, não tem conversa. Vai perder. Hoje, participei de 3 leilões, só levei um. É assim que funciona. Eu adoraria poder ter levado os 3. Mas Seria ótimo, se a gente arrematasse tudo que a gente entra. exatamente. Mas o que acontece? Não é o número de arremates que vai me levar, mas é a forma, né? O fechamento dos números é que vai me levar ao resultado. Faz total sentido. E o leilão de hoje, então vamos lá, né? O leilão de hoje era um leilão diferente, na verdade, assim, já assim, é uma praça, a gente gosta, eu tenho, agora como a gente já tá com um pouco mais de conhecimento, né? Gosto de andar devagar, com poucos imóveis mais em conta, vamos abrindo praças diferentes. E esse é um lugar onde já é meio dominado, a gente já está acostumado a rodar ali. E era um imóvel de uma leiloeira que a gente já arrematou algumas vezes. Este imóvel, ele estava no edital que ele estava indo por direitos, né? E ele não tinha por que ir por direitos, tá? Porque as dívidas... A dívida da alienação fiduciária já estava quitada? Já, não, o valor era pequeno, ou seja, mesmo com 50%, quitaria todas as dívidas. No final do concurso ia sobrar... mas aí tem um ponto positivo, né? Diminuiu a concorrência. Sim e não. Foi esse que a gente arrematou, tá? E aí outra coisa, tá? Que é o seguinte, este imóvel, não, então ele estava na segunda praça, 51%, e aí existia uma possibilidade, né, que a gente tem condições, alguns deles a gente faz de entrar direto no processo, existia a possibilidade de a gente deixar passar, porque inclusive se fosse os 3 não iria rolar pela questão de recurso, a gente ia deixar passar. Mas daí eu conversei com a Regi, nós pensamos, cara, mas vamos tentar de repente fazer a proposta, vamos rodar direto no leilão. Só que o que acontece? Ele não estava indo por 51%, ele estava indo por 56%, porque a leiloeira falou, não importa que seja 51%, eu posso botar o valor que eu quiser. Isso é complexo, tem várias discussões com relação a isso. Sim, sim. Tem várias discussões. Mas o ponto importante é que conforme você vai avançando e pegando know-how, você compra certas brigas que eu acho que fazem todo sentido. E é uma boa briga. Sim, exato. Esse até a gente não brigou, porque no final teve uma pequena disputa. Uhum. E foram só com 2 pessoas, inclusive eu e mais um. Então acho que inclusive teve pouco porque era de direitos e que não fazia muito sentido, porque não tinha por que ser de direitos se ele já cobriria todas as dívidas. Mas é assim, né? Eu falo muito com a Regi que assim, os imóveis, os leilões e essa nossa jornada de vida com relação a leilões e leiloeiros, em pouco tempo ela vai dar um livro, cara, porque é cada coisa que a gente vê que é muito louca. É muito louco, cara. Sim. Muito louco. Porque o mercado é muito dinâmico. Sim. E ele tem muita história, né? Sim. Por trás de cada imóvel tem histórias que a gente nem imagina. Então, quando a gente quando participamos, quando fazemos uma arrematação, a gente toca naquele ponto da história e aí abre um horizonte muito, muito grande, muito grande. Então você vai acabando acumulando histórias, né? A gente vira um grande contador de histórias. Sim, você sabe que a gente vai lembrando um monte de histórias no meio do caminho, né? Eu acho que, eu não sei como é que funciona com relação aos seus alunos, com leilões judiciais e extrajudiciais, né? Mas o que acontece, né? Depois que a gente começou a ter mais conhecimento sobre a história dos leilões e tal, o que acontece? Hoje, nós chegamos num ponto que é o seguinte, nós chegamos a fazer, inclusive, pesquisa, quando nós fomos visitar uma praça nova, nós fomos para a cidade e nós começamos a fazer uma lista dos condomínios que interessavam para nós. E aí depois a gente entrava nos processos para poder visualizar, ver se existia alguma possibilidade lá dentro. Então vocês estão se antecipando. Exatamente. Não se antecipando, mas o que acontece? Colocando no radar. No radar. Porque o que acontece? Tem alguns tipos de imóveis que de repente eles não conseguem, eles não são vendidos. Né? Sim. Então existe uma possibilidade ali. Às vezes não pelo leilão, mas fazer uma compra e venda não tradicional. Exatamente. Tem vários caminhos, né? Eu acho que, inclusive, se parar para pensar, às vezes, até quando a pessoa tem dívida, em algumas situações, até acho que tem alguns leilões que eu participo, que eu vejo que o negócio está indo, e de um belo dia, leilão foi retirado. E eu não tenho dúvida que foi negociado, separado, apartado, e aí foi resolvida a situação ali e resolveu. Sim. Então, existem vários caminhos, né? Então, tem que estar muito ligado, pensar muito fora da caixa. Existem muitas possibilidades, né? Porque eu acho que as pessoas elas têm um pensamento assim, de margens estratosféricas e isso não é o mundo real.
Mas se você tiver uma margem bem razoável ali, você pega, pensa, vou pagar a comissão Se do você fizer leiloeiro, 30, advogado. 40, sei lá, 35 anos. Exatamente. Você tá fazendo 3 anos de renda fixa. Exatamente. 3 anos. Pra quem gosta de fazer conta, se você começar a se antecipar 3 anos a cada ano, Sim. você fica muito mais rico, Olha a muito mais velocidade, rápido. sim, e daí depois você vai escalando tudo isso, né? Quando você pensa, às vezes, e olha, se pensar bem sério mesmo, assim, se você sabe que esse produto escoa, vamos supor que de repente tem alguém que seja do mercado imobiliário que ele sabe que aquele produto escoa. Se ele tá ganhando 15% em 6 meses, qual outra coisa que tá dando isso? Absolutamente nada. Né? Pois é pouco. 15% é pouco? Em 6 Caramba, meses? cara, como assim? Não, o TIR, né? Exatamente. O TIR. 15% em 6 meses é pouco? Exatamente. Não é. Exatamente. Não é. Então não é porque é leilão que é uma oportunidade, nossa, de ficar milionário da noite pro dia. Vai ver, a gente vê coisas, só que daí é para outros, são para tubarões, né? São realmente peixes grandes, dá para fazer outros negócios, mas existem muitas possibilidades. Tem rentabilidades absurdas, normalmente com alavancagem, tem rentabilidades medianas, mas o ponto mais importante é que naquelas mais conservadoras, a gente ainda faz 3, 4 vezes a renda fixa Sim. de forma conservadora. É um mercado conservador e que dá resultado que não é nada conservador. Nada conservador. E não tem nada como isso. Não existe. Eu não conheço. Não tem. A gente está entrando para o final. Eu tenho 2 perguntas importantes para te fazer. Seguinte. Você quer terminar o ano com 12, ano que vem você quer mais 20. Como você enxerga o mercado de leilões em 5 anos? Olha, Vitor, é assim, ó, eu já fiz essa pergunta, né? Porque o que acontece? Você começa a pensar, né? Fala, cara, puxa, mas será que vai rodar? Como é que funciona? E eu penso muito à frente, né? Às vezes, inclusive, me atrapalho com os próximos passos, porque eu penso muito lá na frente, eu tento pavimentar o caminho, só que às vezes você acaba embalando demais. Mas o que acontece? Eu vejo que assim, ó, é um mercado que eu não vejo que ele vai acabar tão cedo, porque tem tanto produto, tem tantas coisas acontecendo, né? Trazendo isso junto com a questão do mercado imobiliário, o mercado imobiliário agora ele tá começando a aquecer, né? Então também é bom, né? Então, e assim, tem imóveis que vão ser arrematados todos os dias em praças boas, em praças ruins. Eu até deixo a dica que eu acho que o grande pulo que foi inclusive o que aconteceu com a gente, é procurar em lugares onde poucas pessoas estão olhando. Faz muito sentido. Lucro não tem CEP na veia. Não. Tudo bem, né? Aquela coisa, Tem nossa, CEP, mas a gente tá aqui, eu sou de Curitiba, puxa, tem um imóvel lá em Campo Grande. Cara, complica. É impossível? Não é impossível. Eu sempre procuro num radar que esteja até uns 400 quilômetros, porque eu gosto de lá. 400 quilômetros, embarco no carro, tô lá indo ver. Muito pequeno, Não, assim. Pequeno. Não, tô sendo conservador. Eu tô olhando só no raio de 400 quilômetros. Tem gente que fica falando, eu sou de Santos. Não sei se você conhece a região do litoral sul aqui de São Paulo. Sou de Santos, não vou arrematar em São Vicente. Que é 15 minutos de carro de diferença. Acredita nisso? Então o seu radar tá bem satisfatório. Então, assim, sim. Já é lucro, não tem CEP. Exatamente. Então, tem muita coisa. Só que é aquela coisa, se você tá indo onde todo mundo tá indo buscar, você vai encontrar coisas que não vai ser legal, não vai ser bom. Vamos colocar os nomes aos bois? Não vá em leiloeiros grandes. Não, eu acho que assim, ó, vale a pena por experiência. Olhar. Vale a pena olhar, às vezes acontece de dar certo. Tá, eu digo, numa das lives que nós fizemos ali, eu lembro que eu falei, não procuro mais nada. No outro dia, um chegado mandou, falou, cara, o negócio é o seguinte, tem um negócio em Curitiba. Eu falei, porra, tá na minha cara e não vi. Acontece. Não, acontece, claro, mas assim, é muito mais excepcional você encontrar uma oportunidade que vai te dar lucratividade num leiloeiro grande do que comparado aos leiloeiros pequenos. Sim. Nossa, aí tem tantos caminhos pra encontrar, tantos caminhos. Só que isso toma tempo. Essa é a parte do trabalho que toma tempo. Se você pegar, né, da minha jornada, do meu dia, né, hoje, os leilões, eles me tomam muito pouco tempo de vida, mas pelo menos 1 hora por dia, todos os dias, eu tô rodando o leilão. Se você pegar minha planilhinha, todos os dias você vai ver, cara. Eu todo dia... mas você precisa fazer a mesma coisa todos os dias? Sim, porque hoje tá, amanhã não tá. Eu tenho um negócio hoje, amanhã tem outro. E aí, cada vez... o conhecimento ele vai se ampliando, né? Eu acho que, inclusive, para quem está começando, né? Não sabe se vai arrematar.
faz a conta, vê se o número fecha. Mesmo que não feche, participe da jornada do leilão. Veja como é que funciona. Vai lá, faça o cadastro, veja como é, que tipo de documentação tem que enviar. Começa a perder a cera, começa a perder como é que funciona, senão você nunca vai conseguir comprar. Ninguém vai comprar para você. Eu posso comprar, na verdade. Quer fazer uma parceria? Nossa, tá, é para já. Mas o que acontece? Quem quer fazer por conta, começa pequeno e começa a perder a cera. Excelente. Eu ia até pedir uma dica para quem tá começando, mas acho que essa não tem nem o que falar, porque começa pequeno, olha para onde ninguém tá querendo. Esse é um ponto que eu bato muito na tecla, bato demais, a galera não entende. Batel, vou pegar Curitiba. Sim. Curitiba. Cara, Batel. Eu tenho muitos alunos de Curitiba. Muitos. Até hoje, uma arrematação em Batel. Sim. Então, mas sabe o que acontece? É o seguinte, é assim, ó. Você tirou carteira de motorista. Você não vai andar de Ferrari. É isso. Você vai tirar a carteira e vai andar naquele Celtinha 2001, cara. Se o teu parceiro te dá a mão ainda, cara. E ele vai te levar pro lugar onde você quer chegar da mesma forma. Exatamente. E aí um belo dia você fala, não, mas agora eu posso um pouco mais. É por isso que os meus negócios eles começam pequenininhos. Porque por mais que eu tenha um conhecimento maior, mas eu não posso me achar, nossa, não, então vamos devagar, vamos entender. Hoje mesmo, um deles era um leilão mais caro. Ainda eu falei, cara, será que eu tô preparado para pagar essa paulada? E ainda falei, nossa, isso dá medo. Eu já fiz 8, já fiz 9. Então também tenho medo. E vai com medo. Quando você faz a análise e faz a conta, cara, o receio ele sempre vem. Mas se você fez toda a análise certa, não tem como dar errado. Os imóveis, por exemplo, se você pegar e fizer as contas desses todos que eu fiz e deles que eu analisei, se você pegar assim, nossa, na pior das hipóteses, empatei. Se você empatar e falar assim, nossa, deu errado, deu tudo errado, bota no aluguel. Se você botar no aluguel, é capaz de estar dando 1%. Não tem outra coisa que te dá. 1%, você fala assim, pois é, mas 1% do que eu investi porque o imóvel vale mais. Tá, beleza, mas o imóvel ele vai gerar um patrimônio para você. E ele valoriza também, pelo menos 6% ao ano. Pelo menos 6% ao ano. Então, não tem rentabilidade melhor. Então, não tem como dar errado. Às vezes, é um produto errado por momento errado. Nós temos um imóvel que a gente arrematou, que nós sabemos que este imóvel, o prédio vai passar por uma reforma. Então não vou vender. Vou botar ele no aluguel, vou deixar terminar a reforma porque ele vai valorizar. E aí você vai absorver mais essa margem. Exatamente. Enquanto ele está alugado, você não tem desembolso, você não tem custo. Exatamente. Perfeito. A diferença entre ver e enxergar com o Ariston. Não tô brincando. Conversa leve, muito profunda. Não basta ver, você tem que identificar, você tem que enxergar, você tem que pensar sim. o leilão, pensar o mercado imobiliário, pensar quais serão os seus próximos passos. Leilão é procedimento, leilão não é difícil. Depois que você entende, ele é fácil. É fácil. A parte mais importante é todo esse outro conhecimento. Sim. Que é o que vai te dar mais resultado. Exato. E aí, eu acho que, inclusive, isso vale para qualquer tipo de negócio, mas eu acho que nos leilões mais ainda. Não cai muito na onda de ficar falando para amigo que você está fazendo esse tipo de negócio, irmão, tio, pai. Se você tem o conhecimento, você está entendendo, se você acredita naquilo, mete a cara e faz sozinho. Porque o que acontece? Sempre vai ter alguém falando, não, porque isso não dá certo, porque fulano foi e fez errado. Se você tem certeza, se você tem ciência, é um mercado que ele é palpável, então não é aquela coisa que você comprou um pedaço de papel que amanhã não vale nada. Então não tem como dar errado. Faça. Ariston, muito obrigado. Foi uma conversa sensacional. Eu acho que de profundidade técnica, a melhor que nós tivemos até agora. Eu quero fazer um pedido importante para vocês. Ariston, você tem alguma rede social oficial que você utiliza? Nós vamos ter que colocar depois lá, porque não vai ser muito difícil de achar, porque é Ariston Chipula, né? Então é o meu nome com sobrenome. Não, pode deixar que a equipe bota aqui. Tá ótimo. Então é Ariston Chipula. Quem quiser trocar ideia, conversar, tá ali. A gente tá aí para dividir conhecimento sempre. E uma pergunta importante. Você também quer colocar o seu? Não? Você presta algum serviço específico para alguém hoje? Por exemplo, chegou alguém aqui e fala assim, pô, o Ariston tem um conhecimento bacana. Você presta assessoria? Como é que tá isso? Isso você faz, não faz? Porque tem aluno meu que faz, tem aluno que não faz. Então, e Vitor. você tem muito conhecimento. Sim, entender. é assim.
as coisas elas andaram numa velocidade muito maior do que eu imaginava em qualquer tipo de sonho, tá? E quando eu comecei a entender que esse conhecimento ele realmente era suficiente, a gente tem às vezes uma síndrome de cachorro vira-lata, você acha que não sabe tanto ou que você não é tão bom o suficiente, né? E quando eu comecei a perceber um pouco mais sobre tudo isso, eu comecei a ver que existe realmente essa possibilidade, né? Então agora eu faço, né? Então a gente presta assessoria, tá? Para determinados tipos de negócios, em determinadas praças. E aí a gente faz uma análise profunda, né? A gente faz acompanhamento de toda a jornada até a chave, tá? Então a gente acompanha todo esse processo, né? Em breve a gente vai abrir um escritório de verdade mesmo, físico, para a gente conseguir acompanhar vai ser um outro business braço. de verdade, tá? Vai ser e que eu te digo que existe uma grande possibilidade nos próximos 3, 5 anos ele ser o meu negócio principal. Cara, tanta velocidade em tão pouco tempo, rentabilidade e amor à coisa que faz. Sim, exatamente. O mercado de imóveis, ele sempre tá no sangue, né? Desde sempre. Mas, assim, o que acontece? O mercado de imóveis, ele tá no sangue. Você conseguir ver que você faz um bom negócio e que ele faz sentido para tantas pessoas, ele também é muito bom. E aí é muito bom, você consegue resolver um monte de situações e ainda tem uma outra coisa, ser remunerado por isso. Então, não tem melhor. Excelente. Então, gente, que é um recado importante. Tá aqui no Instagram. Se vocês tiverem interesse, bater um papo. Não precisa, às vezes, contratar para assessoria nem nada, mas Não. se quiser, eles também fazem. E tem um conhecimento técnico, como vocês viram, extremamente profundo. Jurídico, com a parceria com a Regi. Tem um conhecimento mercadológico sensacional. Sim. Então, assim, entra em contato, bata um papo com ele. Seja por que for, mas acho que vale a pena. Se você tá curioso sobre o mercado, tem uma dúvida, às vezes ele é da sua região, bate um papo, conversa. Ele gosta de prosa. Então, você bate um papo e vai super bem. Eu super recomendo, eu acho que é super válido. Na verdade, todo mundo ganha. Quando a gente compartilha, eu acho que eu também recebo muito, né? Então, por isso que eu gosto tanto, né? E não tem lugar. Para essas coisas, realmente não tem CEP. Pode ser qualquer lugar do Brasil, pode ser de fora do Brasil. Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender, ver onde que funciona, o que dá certo, o que dá errado, o que fez. Vamos embora. Maravilha. Querido, prazer. Muito obrigado. Cara. Foi muito legal mesmo. Já aprendi muita coisa com você, vou continuar aprendendo. Maravilhoso. Obrigado. Galera, sigam nas redes sociais, deixem o seu like, se inscrevam no canal e o recado final. As vagas para a turma 7 da minha mentoria, o Eli, Enriquecendo com o Leilão de Imóveis, vão abrir no dia 9/10 às 20 horas. Aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho da lista de espera. Se fizer sentido para você, entra. Se não fizer, não entra. Paciência, o que você achar melhor. Mas deixe o seu comentário, o seu like e siga o Ariston nas redes sociais. Muito bom. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.